Está sendo já um sucesso. Eu quero saudá-los, dizer que é muito bom tê-los aqui para mais um evento do CSP Bahia, hoje com transmissão online pelo nosso canal do YouTube. Aproveito para saudar a todos que estão nos assistindo, sejam bem-vindos. E eu gostaria de agradecer também as nossas parceiras beneméritas, que são muito importantes, digo fundamental, para que nós possamos entregar eventos como esse, para que nós possamos cada dia mais trazer eventos de qualidade, diferenciados. A Alba Seguradora, na pessoa de Solon Barreto, a Bradesco Seguros, na pessoa de Roberta Leite, o CQCS, com Gustavo Dória e Pedro London, a MBM Seguradora, representada por Antônio Daniel, a Nordeste Saúde, representada por Luiz Bertoni e Paulo Thiago, a Servidonto, representada por Tatiana Marquezine, a Sólidos Administradora, aqui representada por Mário Mendonça, a Benefit Assessoria, representada por André Alves, e tem o time dele aqui também, a C6 Segue Assessoria e Consultoria em Seguros, representada por Alex Maia, a E4 Soluções, representada por Ulisses Brito, Eduardo Souza e Douglas Mota, a Natoseg, na pessoa de Marcelo Gurgel, a Qualidonto, na pessoa de Danilo Castro, a Seguros Unimed, representada aqui por Adriana Dias, a quem nós desejamos sucesso. A Adriana, ela assumiu a regional da Seguros Unimed. Cadê a Adriana? Adriana? Seja bem-vinda, viu, Adriana? Bem-vinda. A Suras Seguros, representada por Tiago Melo, a Texas, representada por Ricardo Rian, Ivan Joé e Jamile Menezes, a Tóquio Marine, representada por Cássio Coutinho, a VLC Plataforma, representada por Liz Barreto. Agradecemos também a nossa patrocinadora Ouro, na pessoa, a AP Vida, na pessoa de Tânia Mascarenhas. Agradecemos também o apoio da Via Graça Corretora, representada por Fernanda Magalhães, que fez aniversário ontem. Cadê Fernanda? Parabéns, Fernanda. Deus te abençoe, tudo de bom. E queria dizer que esse evento está previsto para encerrar em torno de 21h30. Tá tarde? Não tá cedo, né? Tá cedo. Eu acho que, espero que vai fluir bastante. A saída de pedestres vai ser pelo estacionamento, no acesso central. E antes do encerramento vamos ter sorteio de brindes. Digo que assim, em todos os eventos, a maior parte que foi sorteada saiu antes. Então, fica a dica. Tá? E agora vamos dar sequência, vamos assistir aos vídeos institucionais e ouvir os recados das nossas beneméritas Ouro. Por favor. A sua empresa já faz parte do seleto grupo de empresas beneméritas do CSP Bahia? Junte-se a um time de visionários que investem no crescimento do mercado de seguros de pessoas e contribuem para o desenvolvimento da Bahia. Veja as empresas que acreditam no futuro do mercado de seguros e apoiam o CSP Bahia. Ao tornar-se uma empresa benemérita do CSP, a sua empresa desfruta de uma série de benefícios exclusivos. Divulgue sua marca para um público altamente qualificado e receptivo. Visibilidade em eventos presenciais. O seu vídeo institucional será exibido na abertura de todos os eventos, impactando centenas de participantes. Reconhecimento em tempo real. O nome da sua empresa será lido pelo mestre de cerimônias durante os eventos, consolidando a sua posição de destaque no mercado. Presença marcante em todos os materiais. A sua logomarca estará presente no backdrop dos eventos, no site do CSP Bahia e em nossas redes sociais, e em muito mais, aumentando exponencialmente a sua visibilidade. A sua empresa merece fazer parte desse grupo de elite que impulsiona o mercado de seguros da Bahia. Consulte os benefícios de cada categoria e escolha a que melhor se encaixa em sua empresa. E tem mais! Corretoras de seguros associadas ao Sincor Bahia
tem 50% de desconto na categoria bronze. Acesse o site do CSP Bahia e saiba mais sobre como se tornar uma empresa benemérita. Junte-se a nós e faça parte da história do mercado de seguros da Bahia. Alguém teve a ideia de fracionar o tempo. Isso pode nos dar uma sensação de pressa, mas, por outro lado, nos ensina a valorizar cada momento. E como não existe uma tabela que mostra quanto vale um segundo de felicidade ou uma hora de tranquilidade, é a gente que tem que dar valor e proteção a tudo que conquista. E se nesse relógio da vida um segundo é importante, imagine uma seguradora que tem mais de 150 anos. Vivemos 1,5 século pensando em cada momento da sua vida. Inovamos desde sempre. Trabalhamos o tempo inteiro para entender e atender às suas expectativas. Companhia de Seguros Aliança da Bahia. Agora é Alba Seguradora. Há mais de 150 anos, protegendo o que tem valor para você. Grande homem, né? Seu pai sempre pensou em nós. Graças ao seguro de vida dele, nossa casa tá em ordem. Ele sempre vai ser nosso herói. E aí, meninas, vambora? Se a gente atrasar, já sabe, né? Sua avó me mata. Ah, você não precisa partir dessa pra falarem bem de você não, né? Com Vida Viva Bradesco, além das melhores coberturas, você também tem benefícios em vida, até assistência residencial. Bradesco Vida e Previdência, com você sempre. Estamos todos aqui reunidos no maior evento de inovação de seguros da América Latina. Vida é existência. É o cuidado e o carinho com aqueles que amamos. Para nós, vida é o que fomos, somos e seremos. É um ciclo sem fim que começa na confiança e se amplia na imensidão do amparo. Nosso objetivo é amparar cada cliente de forma personalizada, oferecendo um seguro adequado e sob medida, com coberturas e assistências que atendem suas necessidades. Para isso, contamos com um time de profissionais, atendendo de norte a sul, divididos em diversas filiais, o que nos possibilita amparar todo o Brasil. Nossa matriz fica localizada na cidade de Porto Alegre, berço do grupo MBM. Dessa forma, garantimos a tranquilidade e a segurança das pessoas, priorizando um excelente atendimento e as melhores soluções para proteger o que mais importa para nós, você. A Nordeste Saúde conta com mais de 190 clínicas, mais de 40 hospitais e mais de 30 laboratórios. A Nordeste Saúde, ela é uma empresa que vem crescendo, vem reestruturando sua marca e vem colocando à frente o principal de tudo que um plano de saúde pode ofertar, que é o atendimento de excelência e qualidade. Voltada 100% para o público baiano, atuamos em Salvador e região metropolitana. Hoje contamos com a Agenor Paiva, Hospital da Bahia, Clínicas Clivale, além de uma rede estruturada e verticalizada no Grupo Santa Helena e em Camaçari, com o produto Qualipex Adesão. Qualipex nada mais é do que uma clínica especializada em APS, atendimento primário à saúde. Venha conhecer a Nordeste Saúde.
Fundada em 18 de junho de 2003, a Servidonto chegou a Sergipe com uma gestão inovadora, tendo como seu principal objetivo oferecer uma assistência odontológica de excelência. A eficiência dos serviços prestados pela Servidonto trouxe o título de maior operadora de assistência odontológica do estado de Sergipe. Ao longo desses anos, a empresa vem desenvolvendo, comercializando e administrando planos odontológicos munidos de qualidade, confiabilidade e profissionalismo operacional, proporcionando a mais absoluta confiança e credibilidade junto aos clientes, colaboradores e parceiros. Satisfação muito grande em fazer parte dessa família. É uma empresa que nos dá chance de crescimento. Nós visamos sempre atender os nossos beneficiários com eficiência, sempre atendendo as demandas o mais rápido possível para dar comodidade e qualidade, né, no atendimento. Além de possuirmos uma grande rede de credenciados e parceiros dentistas. Ao longo destes 20 anos, a Servidonto garante a confiança de um número crescente de beneficiários que utilizam os nossos serviços. Servidonto. Sorriso, saúde e proteção sempre. Experiência, proatividade e solidez. Essas são as principais características da Sólidos Administradora de Benefícios, uma empresa especializada em soluções de saúde suplementar e comprometida com resultados. A Sólidos surgiu através da união de gestores com mais de 20 anos de experiência no mercado de saúde suplementar, seguros e benefícios, e ao longo da sua trajetória consolidou relacionamentos e parcerias de sucesso com operadoras de planos de saúde, seguradoras, entidades de classe, concessionárias e corretoras, tornando-se uma administradora com capilaridade junto ao mercado e, acima de tudo, credibilidade. A Sólidos nasceu na Bahia e, através de uma gestão eficiente e inovadora, expandiu suas operações em diversos estados como Alagoas, Pernambuco, Minas Gerais e Sergipe. Hoje, administramos produtos de âmbito local e nacional e continuamos em expansão para novas praças, levando uma estrutura operacional robusta e práticas de gestão capazes de diminuir custos, reduzir a inadimplência, reter clientes e potencializar vendas. A Sólidos é 100% digital. Implementamos uma plataforma 100% online, que integra toda a gestão operacional e financeira, padronizando todos os processos de acordo com as normas da ANS e possibilitando vendas em todo o território nacional através do e-commerce. Oferecemos soluções como Welcome Service, que através de entrevistas qualificadas, teleauditadas, proporciona maior segurança às operadoras no ingresso de novos beneficiários. Humanização, transparência e agilidade são premissa em nosso atendimento. Mantemos diversos canais de comunicação ativos para facilitar o relacionamento com nossos clientes, como a central de atendimento, o WhatsApp e o portal do cliente, sempre oferecendo respostas rápidas e resolutivas. Somos a escolha certa para empresas, órgãos públicos, entidades de classe, profissionais liberais, estudantes, profissionais do comércio e autônomos, pois sempre oferecemos produtos de excelente custo-benefício e administramos contratos com ética e transparência. Somos a solução certa para promover um sólido elo de ligação entre operadoras e seguradoras e o mercado, potencializando projetos de médio e grande porte, ativando ações comerciais e impulsionando vendas. Somos especialistas na comercialização de planos administrados. Somos Sólidos, a sua administradora. Alba Seguradora. Há 155 anos construindo uma aliança de cuidado e proteção para você. Para o Grupo Bradesco Seguros, apoiar o crescimento dos profissionais do mercado baiano de seguros é uma grande satisfação. Como seguradora multirramo, valorizamos iniciativas que impulsionam o desenvolvimento do setor.
o CSP Bahia desempenha um papel fundamental ao promover encontros e debates que fortalecem a indústria e deixam um legado positivo para todos os seus associados. MBM Seguradora. Conheça o produto de AP Eventos da MBM Seguradora. Com cotação online e sem questionários, emita a apólice do seu cliente em apenas 1 minuto. Contate o time comercial da MBM na Bahia. A Nordeste Saúde, uma operadora 100% baiana, tem orgulho de apoiar encontros que impulsionam o desenvolvimento do setor e valorizam o protagonismo regional. Estar ao lado do CSP Bahia neste momento reforça nosso compromisso com a inovação, o diálogo e o fortalecimento da saúde suplementar no Estado. Neste novo ciclo de reposicionamento da marca e atuação, seguimos firmes na missão de cuidar das pessoas com mais eficiência, presença, identidade e boas parcerias. Vem ser Nordeste. Sólidos Administradora, conectando seguros, benefícios e brasileiro. Oi. Agora eu gostaria de chamar o nosso presidente Antônio Daniel para fazer o seu pronunciamento. Senhoras e senhores, boa noite. Hoje é um dia muito especial porque temos evento do CSP Bahia. Serei muito breve na minha fala, mas eu quero dizer que em janeiro de 2023, quando nós planejávamos a gestão do CSP, quando nós assumimos, talvez alguns meses antes, quando nós planejávamos, a gente sonhou em ter eventos sempre de casa cheia. Essa tem sido a tônica, mas hoje está muito especial. Então eu quero agradecer a presença de todos vocês, pedir desculpa às pessoas que precisaram ficar em pé. Acho que o CSP precisa já pensar num local ainda maior, mas estamos muito felizes. Muito obrigado. Cumprimentar também a quem nos assiste ao vivo pelo nosso canal de YouTube. Bom, agradecer aqui às autoridades presentes, prestigiando o nosso evento, presidente do Sincor Bahia, Josemar Antunes, muito obrigado, assim como sua esposa, André, muito obrigado pela presença, presidente do Clube de Seguradores da Bahia, Fausto Dória, muito obrigado, Fausto. Cumprimento também o presidente da Aconseg Norte-Nordeste, nos assistindo pela internet, Djalma Ferraz. Cumprimento Vinícius Alho, dono da Servidonto, muito obrigado, Vinícius, pela presença, assim como cumprimento a imprensa que sempre cobre nossos eventos, os amigos do CQCS. Muito obrigado. Quero agradecer aos nossos convidados que de pronto aceitaram o nosso convite. Luiz Bertoni, Nordeste Saúde, muito obrigado, Bertoni. Rodrigo Aguiar, da Seguros Unimed. Doutora Marileia Souza, muito obrigado, doutora. E André Rosas, diretor da Apivida, muito obrigado pela presença. Tenho certeza que esse evento, a casa está mostrando, né? Muito esperado. Cumprimento também nosso diretor de saúde suplementar, que idealizou esse evento, Paulo Rangel. Muito obrigado, Paulo. Bom, um recado rápido. Quero falar da 3ª edição do Prêmio CSP Bahia. Todo mundo já sabe, tem data marcada, 17 de outubro. Tem lugar marcado, o mesmo das 2 edições anteriores, o Teatro da Cidade. Esse ano teremos muitas novidades. Teremos um regulamento novo que vai ser divulgado em breve, assim quando nós lançarmos o site do evento, dentro de 1 ou 2 semanas no máximo. Mas permanecerá mantendo quem pode votar, os nossos mais de 1.300 associados. Então acompanhe nossas redes sociais. Quero dar notícia sobre o Prêmio CSP. Temos o orgulho de dizer que a Alba Seguradora é a nossa patrocinadora diamante. Muito obrigado, Alba, muito obrigado, Carol, e também agradeço a Solon Barreto pelo prestígio. Aliás, falando em prêmio, também terá um outro prêmio, né, Fausto Dória? O troféu Viva Bahia, pequenininho não, mas 2 dias antes, Alto IRE é o troféu do Clube de Seguradores da Bahia. Então a Semana do Seguro vai ser repleta de atrações. Muito bom. Temos 3 novas beneméritas e queríamos dar boas-vindas entregando placas
Primeiro, para a Sólidos Administradora, nossa nova Benemérita Ouro. Gostaria de chamar aqui Mário Mendonça para receber nossa homenagem. Por favor, Mário. E para entregar a placa para Mário, quero convidar o Ulisses Brito, nosso vice-presidente. Certinho, por favor. Obrigado. Vamos aqui para tirar foto. Deixa eu ler aqui a placa, né? Por favor. Pô, Daniel, sacanagem. Vamos lá. Concedemos o título de Benemérita Ouro e agradecemos pelo valioso investimento prestado ao mercado de seguros baiano. Antônio Daniel, presidente CSP Bahia. Cadê? Ali. Tirar foto ali. Muito obrigado, Mário. Queremos também dar boas-vindas à Nordeste Saúde, nossa Benemérita Ouro. Quero convidar Luiz Bertoni e Paulo Thiago para receber nossa homenagem, por favor. E para entregar a placa da Nordeste Saúde, quero convidar nosso diretor, Paulo Rangel. Obrigado a você. Concedemos o título de Benemérita Ouro e agradecemos pelo valioso investimento prestado ao mercado de seguros da Bahia. Obrigado. Vamos aqui na frente é melhor, né, Vitor? Muito obrigado à Nordeste Saúde. Nossa nova Benemérita Bronze, a Texas Seguros. Eu quero convidar Jamile Menezes para receber nossa homenagem. Por favor, Jamile. E para entregar a homenagem da Texas Seguros, quero convidar a nossa diretora financeira, Luciana Gissoni. Por favor. Concedemos o título de Benemérita Bronze e agradecemos pelo valioso investimento prestado ao mercado segurador baiano. Obrigada. Seja bem-vinda. Prometi ser breve e cumprir. Então, quero desejar a todos um excelente evento. Devolvo a palavra para o nosso diretor de comunicação, Paulo Teles. Obrigado. Ele bagunça toda vez. Tá bom, irmão? Agora, o momento mais especial da noite. Nós vamos convidar agora os nossos queridos palestrantes e vai compor aqui a mesa. Quero convidar André Rosas, diretor executivo comercial da Apvida. Bem-vindo. Por favor. Isso. Doutora Mariléia Souza, gerente sênior da Bradesco Saúde. Por favor, aqui ao lado. Luiz Bertoni, diretor-geral da Nordeste Saúde. Rodrigo Aguiar, superintendente comercial de produtos de saúde e odonto da Seguros Unimed. E parafraseando o nosso querido Fausto, o nosso inoxidável Paulo Rangel, nosso diretor de saúde suplementar, que será o nosso mediador, vai conduzir essa mesa tão nobre. O bonitão, né? Bem-vindo, querido.
Alô, alô? Pronto. Boa noite, pessoal. Primeiro, muito obrigado. Vamos? Tá funcionando. Quero agradecer mais uma vez para todos, né? Um agradecimento pela noite de hoje, casa cheia, mais uma vez. Antes de começar, eu vou fazer uma pergunta. Na verdade, eu vou fazer perguntas para cada um dos convidados, tá? Mas eu quero primeiro, assim, agradecer mais uma vez e falar o seguinte: o intuito hoje do evento foi justamente, a gente chama pessoas, na verdade, para fazer palestras aqui, falar de um tema específico, falar sobre um assunto. E hoje a gente falou, poxa, a gente esquece os principais agentes do mercado de saúde, que são as operadoras, né? Então, assim, quando o meu presidente pediu para a gente fazer uma pauta para esse evento, eu falei, gente, acho que a gente tem que chamar as operadoras, chamar essas beneméritas, né, que vêm aqui prestigiar a gente, né, no clube, para poder falar um pouquinho mais para quem quiser ouvir, né? Eu falo não só o corretor, mas até as congêneres, prestadores e clientes em geral que quiserem ouvir, né? Acho que essa foi a oportunidade. E assim ficou muito interessante porque a gente tem não vou falar uma mesa, né? Que está faltando a mesa aqui, mas a gente tem assim uma grande quantidade de como posso falar aqui, de a capilaridade tão grande em questão de atendimento, etc. Mas a gente tem cada um que representa. A gente tem hoje a maior operadora da América Latina aqui de saúde odonto. A gente tem a Bradesco, com a maior seguradora saúde do Brasil. A gente tem hoje uma das pioneiras aqui de saúde e que está cada vez crescendo mais que a Nordeste. E tem a Seguros Unimed também, que representa a questão das cooperativas médicas aqui no Brasil. Então, assim, foi uma mesa que eu fiquei muito feliz e agradeço mais uma vez pela presença de todos, por vocês estarem aqui hoje. Tá? Obrigado. Bom, vamos começar. Vou começar com as mulheres, como sempre, né? Vou dar presença. Doutora, pensando um pouquinho mais sobre saúde suplementar, a gente fala muito sobre sustentabilidade do setor, né, do setor de saúde. Quais são os desafios da saúde suplementar tem enfrentado quando falamos de a questão da sustentabilidade no setor? O que a senhora tem para falar sobre essa grande palavra que hoje está em evidência? Boa noite a todos. Queria agradecer na CSP Bahia, na pessoa do Antônio Daniel, pelo convite para participar aqui desse bate-papo, dessas trocas, que eu acredito que serão muito ricas quando a gente fala de um setor tão importante que é o setor da saúde suplementar. Com relação aos desafios e sustentabilidade, olha só, Paulo, a gente tem grandes desafios. Então, a gente pode aqui estar enumerando alguns desafios, como o próprio desafio regulatório, de você dar uma cobertura ampla nos prazos. A gente tem o desafio da judicialização, cada vez mais crescente aqui no Brasil. A gente tem o desafio, os custos crescentes em saúde. E aí a gente fala, quando as pessoas têm os desperdícios, tem as fraudes, e a gente precisa discutir esse assunto, a gente não pode ignorar que isso existe. E a gente tem, e que sempre me incomoda quando fala que o grande desafio da saúde suplementar, os custos crescentes, é porque por conta do envelhecimento da população. Isso me intriga, porque a gente tem que estar vibrando de estar vivendo mais. O problema não é o envelhecimento da população. O problema é o envelhecimento doente da população. Se hoje a gente não tem recursos para suportar as demandas atuais de uma população doente, imagine vivendo mais anos adicionais, se a gente vai conseguir, sim, ter, que a gente fala de sustentabilidade, de ESG, como é que eu posso garantir recursos para atender as demandas futuras se a gente está com a população doente com anos adicionais de vida. Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente pode estar discutindo aqui, porque a gente precisa mudar um pouquinho o foco. Hoje, a saúde sempre foi reativa, o que significa: veio a doença, eu vou ao médico. Veio a doença, veio o sintoma, eu vou ao médico. A gente precisa mudar esse foco de reativa para cada vez mais proativa, preditiva, personalizada. E a gente fala tanto, quando a gente fala de preditiva, a gente sabe que até 2050 tem um estudo preditivo falando que a gente vai gastar em torno de
25 trilhões de dólares globalmente com câncer, e 3 cânceres estão nessa lista principal, que é o de pulmão, o de mama, o colo retal. E aí, o que a gente faz? A gente espera chegar a 2050 e falar, o estudo estava certo. A gente não pega o estudo e fala, o que eu posso fazer hoje para que essa predição seja minimizada em 2050? Então, a gente tem muitos desafios, mas a gente também tem muita oportunidade. Pô, bacana. Obrigado, doutora. Realmente é um grande desafio. Tá? Bertone, tudo bom, amigo? Hoje você está aí tocando em todos os quesitos, parte comercial, na diretoria da operadora. A gente vê que tem surgido algumas operadoras, né, com foco na regionalização. Eu queria entender por que o foco na regionalização pode ser um grande ganho para as operadoras. O que você vê nesse aspecto de você ter uma região que você possa explorar e isso seria realmente até um diferencial de você focar em uma determinada região, ao invés de pensar num grande território? Boa, Paulo. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Obrigado, Antônio Daniel, presidente do CSP. Paulo, por organizar essa mesa não mesa tão rica aqui. André Rosas, Marileia, Rodrigo, grande parceiro de longa data, né? A oportunidade da regionalização, ela vem de encontro até um pouco com o que Marileia acabou de falar, do cuidar, né? A gente vê grandes oportunidades devido aos velhos conhecidos aí, dos ofensores da área da saúde, né? O principal custo assistencial. Então, quando você vem com esse olhar, que não é um olhar desconhecido, é um olhar que ele já foi muito valioso em um passado, foi onde nasceram grandes operadoras, né? Com esse olhar regional, com boas negociações com rede prestadora, com o entender para atender a população, né? As características desse Brasil tão grande que a gente tem. Então, hoje, a gente começa a enxergar o que foi um sucesso no passado, voltando para esse presente, né? A Nordeste Saúde, uma operadora aí com mais de 20 anos, é um marco, né? 100% baiana. É difícil de você ver operadoras com essa história. Teve tempos áureos, teve problemas, e agora vem nesse novo momento se reposicionando no mercado e trazendo forte esse cuidar regional. Então, é buscar uma rede que cuida dos seus beneficiários, com olhar aqui para Salvador, para a região metropolitana, para a gente conseguir fazer essa gestão e antecipar aos riscos aí que os estudos, né, os indicadores existem para isso, para nos alertar desses riscos e que a gente consiga antever, né, antecipar esses riscos, fazendo essa gestão bem feita com a regionalização. Esse é um dos propósitos muito fortes aí da Nordeste Saúde para esse ano. Pô, bacana, bacana. Obriguado. Bom, Aguiar, para quem não sabe, Aguiar já foi presidente interino da ANS, então preparei uma pergunta, né, sobre isso. Até dúvida, né? Porque o pessoal não sabe, eu não sei, vou perguntar para quem sabe, né? Vamos lá. Como você enxerga as medidas que hoje estão sendo adotadas pela ANS sobre o sandbox e de mais ações para criar produtos mais baratos e mais viáveis para a população brasileira? Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Paulo. Obrigado aí pela pergunta, pelo convite. Agradecer também ao presidente por ter me feito o convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui hoje. Enorme mesmo. Como o Paulo acabou de falar agora, eu passei a maior parte da minha vida encastelado, né, dentro do órgão regulador. Sempre procurava manter aí contato com os agentes de mercado, mas nunca é um contato real, né? E esse contato real tem acontecido cada vez mais recentemente comigo, com esse contato que eu venho tendo aqui, principalmente com os parceiros de mercado, com os parceiros comerciais, com os nossos corretores. E aí a gente começa a conhecer de verdade um setor que parecia um emaranhado de normas e ver como é que ele funciona na vida real. Então, para mim, é muito bacana estar aqui, especialmente com uma mesa tão... Quer dizer, a não mesa, né? Agora tem que falar não mesa. Tão qualificada como essa, porque eu acho que a gente tem uma oportunidade gigantesca de fazer um debate bacana aqui. Obrigado pela pergunta. É o tipo de pergunta que, hoje em dia, eu acabo tendo que responder cada vez menos, né? Eu respondo mais aí no mundo privado, eventualmente, quando algum conhecido daquela época lá vem me abordar sobre esses assuntos, mas
publicamente aqui, eu tenho falado menos. Eu acho que esse tema aí, ele merece uma série de análises e reflexões. Porque, a partir de uma ideia boa, você pode fazer um mau trabalho. E foi exatamente isso que aconteceu. O sandbox ele é um instrumento regulatório utilizado por todos os reguladores. E utilizado muito bem. Pixi, por exemplo, ele é oriundo de um sandbox. É basicamente você testar uma nova modalidade de produto, de operação, em um ambiente em que a regulação não está presente. Justamente para você saber se ele vai florescer com bons resultados ou maus resultados. A partir do momento que você já coloca no sandbox, com a primeira medida do sandbox da ANS, um tema tão polêmico como esse, está fadado ao fracasso, né? A gente, naturalmente, vai atrair para algo que poderia produzir muitos bons resultados, um ambiente de críticas, uma chuva de críticas, uma enxurrada de críticas tão grande que acaba inviabilizando o prosseguimento de um debate, de uma análise mais cuidadosa, mais estruturada. E, a partir do momento que você faz isso sem tomar o cuidado de ter feito todas as conversas, né, com os stakeholders do mercado, perfeito. Aí o fracasso é mais evidente ainda. Então, como ideia, é fenomenal. Eu acho que a desregulação ela é o caminho, a busca pelo desengessamento do nosso setor é o caminho, a gente ter produtos cada vez mais subsegmentados é o caminho, mas isso tem que ser feito de forma muito, muito profunda. Se for feito de forma superficial, você vai ter a interferência dos poderes, como aconteceu agora, né, com o Judiciário interferindo a partir de uma ação do Ministério Público, e isso seria possível evitar. O procurador que moveu a ação é uma pessoa que eu tive muito contato, mantenho contato até hoje. E a última vez que nos falamos, ele falou exatamente sobre isso. Ele falou assim, eu não estou preocupado se vai ser, por enquanto, né, se vai ser bom ou vai ser ruim. O que eu estou preocupado é que me parece que a análise sobre essa possibilidade não está sendo feita de forma profunda. E isso aí a gente não pode deixar acontecer. Então, esse é o problema. É uma boa ideia, conduzido da forma errada, infelizmente. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado. André, mais uma vez, muito obrigado por vir. A gente está falando da Apvida, né, como eu disse antes, a maior operadora na América Latina, a Saúde Odonto, diversas movimentações no mercado, o crescimento aí nos últimos anos impressionante. Aí, pensando nisso, a gente pensou, olha, vamos falar, acho que quando a gente fala muito de Apvida, a gente pensa muito em verticalização, etc., né? Então, você considera a verticalização de rede um fator, digamos, não falar mais importante para que se tenha um bom resultado operacional hoje de um operador de saúde? Boa noite a todos. Para nós do Apvida é uma alegria estar com vocês. Obrigado, presidente, pelo convite. Obrigado, Paulo, e a todos os presentes aqui. Essa pergunta sempre é recorrente, né, sobre essa questão da verticalização. Você falou do tamanho da companhia, mas a companhia é uma empresa nordestina. Ela nasceu no Ceará. E continua? Na verdade, muito da empresa ainda está no Ceará e parte da empresa está em São Paulo. A matriz da companhia, do board da companhia hoje está em São Paulo. Mas a gente tem ainda uma operação gigante em Fortaleza, toda a parte de CSC e suporte está em Fortaleza, né? Então, nós nascemos no Nordeste. Essa companhia ela nasceu no Nordeste como uma empresa regional, né? Nós éramos uma empresa regional e o crescimento dessa empresa começou a impor para a gente uma dificuldade que era o custo. Principalmente porque existia a tabela MB, depois virou CBHPM, e isso começou a pesar muito, porque a gente não tinha orçamento para encarar um CBHPM, não tinha esse orçamento para encarar realmente um prestador no nível que o CBHPM trazia naquele momento para a gente. E aí a companhia entendeu, o doutor Cândido, o Jorge, entenderam que a verticalização era um caminho do controle do custo. Mas ele é só um caminho, tem muitas variantes, né? Porque a verticalização iniciou-se com hospital, iniciou-se com clínica, mas tem uma metodologia aí, um mindset, porque quando a gente pensa com cabeça de hospital, a gente pode pensar o hospital como negócio. E como negócio, você querer ter resultado daquele negócio. E por um tempo, a companhia teve dois negócios. Ela tinha um negócio hospital e ela tinha um negócio operadora. E isso não se conversava. Isso era conflitante. Então, aí a empresa entendeu que tinha que ser também uma metodologia integral, integralizada, um único ecossistema. E que o hospital não fosse mais unidade de faturamento, fosse unidade de custo. Ele existe para atender a operação e não para ganhar dinheiro.
É tão interessante, um parênteses aqui, eu nunca vou esquecer que eu vi o Flávio Rocha, presidente do Grupo Riachuelo, dizer o seguinte: enquanto a Riachuelo e a Guararapes quis ganhar dinheiro, deu errado. Que a Guararapes é uma indústria da Riachuelo, né? O dia que a Guararapes entendeu que ela é indústria para atender a Riachuelo, o negócio andou. Então, hoje, nós somos uma operadora que tem 88 hospitais no Brasil, 70 pronto-atendimentos, são 880 unidades ao todo. Então, você tem que também ter o quê? Sistema, a tecnologia, né? Então, a verticalização é importante, mas você precisa fazer tudo isso funcionar num único sistema que foi desenvolvido ao longo dos anos. E pessoas. Nós temos 68 mil funcionários. Então, administrar tudo isso é fundamental. E entra, por fim, a questão do protocolo, que é um pouco do que a doutora estava conversando comigo ali. A gente hoje tem 6 mil atos médicos escritos, e essa relação com essa rede de médicos também tem uma metodologia muito própria. Então, a verticalização é, sim, algo que traz muita segurança para o negócio. A gente tem o controle da operação, tem o controle do custo, consegue ter um sinistro menor, mas tem que ter um sistema que rode tudo isso aí, e tem que ter gente muito bem treinada e médicos e profissionais de saúde muito parceiro para esse ecossistema rodar. Então, eu entendo a verticalização como um fator preponderante, mas junto com ele tem mais um mundo de coisas aí. Desculpa, apertei uma coisa aqui. Obrigado mais uma vez, tá? Eu que agradeço. Doutora Mariléa, pronto. A gente falou um pouquinho sobre sustentabilidade. Uma das coisas que a gente marcou muito foi justamente sobre o aumento da expectativa de vida das pessoas, né? Então, que ações, né, precisarão ser feitas para que esse sistema de suporte, nesses anos adicionais, né, de vida para a população, quais são essas ações, na sua visão? O que precisa ser feito para que essa pessoa chegue mais longe e com mais saúde? Olha só, Paulo, assim, primeiro é importante a gente, quando fala de saúde, é importante a gente entender que o desejo pelo que tem de melhor em saúde, ele é um desejo universal. Então, eu aqui na Bahia quero o que tem de melhor, quem está nos Estados Unidos quer o que tem de melhor, quem está no Japão, quem está na Europa quer o melhor, mas o recurso não é universal. Então, a gente tem um grande dilema aí de como você dá o que tem de melhor com o recurso que você tem. Então, quando a gente fala disso, e você falando do envelhecimento, é porque a gente hoje fala assim, vamos fazer um ambulatório de doença crônica. Não é isso que a gente tem? Ambulatório para hipertensão, para diabetes, para obesidade, ou seja, para doença já instalada. Né? Então, a gente está fazendo um ambulatório para uma doença já instalada para quê? Para minimizar a questão das complicações, porque são doenças crônicas, ou seja, a palavra crônica para levar aquilo para a vida toda, tá? Por um longo tempo. E o que a gente está fazendo para gerar um termo que a gente criou, baseado em alguns estudos, eu acabei criando esse termo aí, que é o que a gente está fazendo para gerar saúde crônica. O que eu posso fazer para que aquela pessoa adoeça menos a cada ano? Inverter a lógica. A lógica hoje é focada em doença. A lógica não é focada em saúde. Quantos aqui nas empresas fazem programas para os doentes crônicos? A gente conhece quem são saudáveis para fazer um programa para que eles não migrem para os doentes crônicos? Olha a ideia que eu estou dando aí. Então, a gente tem que, quando a gente mudar o foco, então a gente faz a mesma coisa, como disse Einstein, e quer resultado diferente, porque a gente continua fazendo a mesma coisa, que é doença sendo reativa, doença, chegou a doença, reage à doença. E hoje, com toda a tecnologia, com todas as ferramentas, a gente tem todas essas análises preditivas para agir. Quando alguém fala de longevidade saudável, a gente tem que chamar jovem para a discussão, porque a gente está apostando na longevidade saudável desses jovens, que são eles, quando a gente fala em sustentabilidade, são eles que, lá na frente, a gente espera que o sistema consiga suportar as demandas dessa população lá na frente. Então, a gente precisa, sim,
ter a divisão da doença crônica, de trabalhar a prevenção, a promoção e a estabilização desses doentes, mas a gente precisa trabalhar os saudáveis. E aí, só através de ações efetivas, sair da teoria e ir para a prática. E também uma coisa que eu sempre falo, nós, como os executivos de saúde, a gente precisa ser exemplo prático do que a gente prega. Então, a gente fala, essa carteira, essa população está doente, não faz atividade física. Você faz? Não tem uma alimentação. E você faz isso. Porque a gente precisa ser exemplo daquilo que a gente está falando que precisa mudar. Então, eu acho que é muita reflexão que a gente precisa ter se a gente quer, de fato, mudar e tornar o sistema sustentável diante de tantos desafios, como a gente falou aqui, da judicialização, de ampliar acesso a coberturas, de olhar as questões regionais. Então, a gente não pode criar programas nacionais enquanto as realidades regionais são completamente diferentes, até do ponto de vista epidemiológico, de doença. Então, a gente precisa mudar um pouquinho esse olhar e fazer diferente. Bacana demais. Eu fico tranquilo, porque sei nessa bancada aqui, todos cuidam da saúde, muitos atletas aqui, né? Eu sou maratonista, viu, gente? Isso. O André também sigo, músico, né? Baterista, né? Bertone também. Imagina o paciente chegar no consultório. Jogador de futebol, né? Se contundiu, mas está voltando. O paciente chegar no consultório e você está falando uma coisa que você não é, esquisito demais. Então, eu tiro onda porque eu sou maratonista. Então, quem quiser que lute. Que corra atrás, né? Pô, perfeito. Bom, eu tenho acompanhado também, como eu estava falando de rede social aqui, também fui acompanhar que eu vi uma foto no paparazzi aí na internet. E aí vou fazer uma pergunta para o Bertone, né? Que ficou muita polêmica sobre isso, né? Na verdade, a gente viu, foi tirando uma foto de Bertone com a gestora de outra operadora, né? E aí eu achei bacana, fui ler um pouco mais sobre a reportagem, né? Falar sobre isso e falar sobre parcerias estratégicas entre operadoras, né? Aí eu queria até entender, né? Eu acho que até as perguntas aqui foram minhas dúvidas, né? Sobre o que eu queria saber de cada um. Então para mim ficou fácil fazer por isso. Então eu queria entender como é ser possível, né? O que a gente consegue extrair de bom dessas operações, dessas relações. Legal. Vou quebrar o protocolo, viu, Paulo? Que eu fico muito feliz de ouvir aqui da Marilé, que faz total convergência com o que a gente vem falando aqui. Ela de uma grande seguradora, Bradesco Saúde, né, falando de regionalização. Então, é algo que, mesmo as grandes, né, com atuação nacional, tem que ter esse olhar. O André falando, né, poxa, a Apvida começou lá em Fortaleza, Nordeste, né, e ganhou a proporção e foi vendida, aí entra nas fusões de grandes operadoras, né, nas mais de 1.600 operadoras que a gente tinha há 16 anos atrás e as 600 e pouquinhas que a gente tem hoje, né? Muitas fusões e muitas que deixaram de existir pelas regulações da própria Agência Nacional de Saúde, que visa o beneficiário. Então, isso me deixa muito feliz e vai de encontro com a sua pergunta, né? Como que a gente consegue fazer essa união? Esse paparazzi aí, na verdade, eu tirei uma foto, né, uma grande amiga, a Marcela Menezes, vou falar, né, a Helenice falou aqui agora, tem grandes amigos aqui hoje na plateia, é bom revê-los e bom vê-los, né, não só corretores, também tem rede prestadora aqui, é diferente o público, né, hoje está bem legal. Hoje foi bem clínicas, tá bem hospitais, está bem legal. Então, assim, foi um post, um encontro de amigos, né, que acaba que gerou uma matéria aí, né, pro mercado segurador, para o blog do corretor. O Manu, um abraço para ele é fantástico. Como que isso pode convergir? Né? Na regionalização. Então, na busca, né, da melhor solução do entender o beneficiário naquela localidade, de ofertar um custo-benefício. Hoje a gente vê a saúde muito cara, né? Os custos estão muito caros. A conta, em algum ponto, não vai fechando. Então, acabou aquela história do produto que tem todos os prestadores, todas as redes. Né? Você tem uma verticalização que é uma gestão muito bem feita, você tem uma rede preferencial, às vezes bem estruturada, montada, que atende todo o rol da Agência Nacional de Saúde, com custo que caiba no bolso, e as parcerias. Então, essa busca acabou que esse post não foi só com ela, vários amigos de outras operadoras regionais também, de outros estados, me mandaram mensagem, não esquece de mim aqui não, se tiver negócio, porque as coisas aparecem, né? Os negócios aparecem.
né? Então, quando a gente tem essa conexão e sabe para quem indicar, essas alianças ocorrem. Então, a gente faz as boas parcerias e aí sim a gente consegue ofertar para a população, para o beneficiário daquela cidade, daquele estado, uma solução em saúde com custo que caiba no bolso e que, principalmente, cuide do beneficiário, né? Que a gente consiga promover a saúde para não ter que arcar com esse custo posterior e, enfim, a gente vê esses vários problemas, nesses vários contratempos que a gente tem aí no segmento como um todo. Pô, bacana. Obrigado. Obrigado, que eu acho que é muito importante realmente, essa troca de conhecimento, etc. E queira ou não, relacionamento, acho que faz movimentar muita coisa, né? Isso é muito bom. Obrigado. Bom, Aguiar, a gente falou sobre valores, reajuste, etc. E uma coisa que me chamou muita atenção foi em relação até ao próprio reajuste aplicado pela Seguros Unimed esse ano, né? Então, o reajuste médio foi bem, assim, acho que todo mundo pode confirmar, olhando, na verdade, anos seguintes, cada vez mais os operadores têm melhorado essa questão do reajuste, né? Reflexo, desculpe, de N fatores aqui, que eu não vou citar agora aqui todos, né? Que é a oportunidade deles falarem, né? Mas isso tem melhorado e esse ano foi um reajuste bem interessante. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais, o que você acha que foi preponderante para que tenha conseguido fazer esse reajuste, né, na casa dos 11%. Bom, bacana. Eu acho que essa pergunta, ela dá a oportunidade de a gente falar um pouco mais sobre os vários modelos possíveis, né, da saúde suplementar. O modelo Apivida é um modelo de absoluto sucesso, né? É inegável. E foi sucesso. Quem chegou também, né? Foi quem conseguiu tomar a dianteira, né? Eu ia chegar justamente nisso, né? Porque também aplicou, né, um reajuste bem inferior à média do mercado, né, ao parâmetro de mercado. E a gente estava ali próximo, né? A gente, como Seguros Unimed, conseguindo fazer isso próximo, mesmo com um modelo de negócio muito diferente, né? A gente não tem rede própria, a gente não tem verticalização, a gente não pretende ter, a gente não tem nenhuma, né, ação voltada a fazer isso de forma imediata, nem no médio prazo, né? Isso não é algo que está na nossa pauta, porque a gente confia no modelo que vem sendo construído e estruturado ao longo dos últimos anos, que tem uma ótica de gestão do negócio aplicada sobre cada uma das suas partes, mas especialmente sobre a gestão da atenção à saúde, né? É o mais fundamental, é a aplicação de várias ferramentas combinadas para que, no final, você chegue a um resultado que permita a aplicação de um reajuste como esse, um reajuste mais baixo. Então, desde o primeiro momento, quando a gente já faz o nosso processo mais aprofundado, digamos assim, de análise para aceitação de um contrato, a gente já está olhando lá para frente que isso vai resultar numa aplicação de um reajuste mais adequado para aqueles que já são nossos clientes. Porque a gente vai manter aquela população melhor gerida, com uma sinistralidade mais equilibrada, e, naturalmente, isso vai resultar em um bom reajuste. A partir do momento que a gente faz um grande investimento na gestão das populações de crônicos, mas para que a gente tenha programas de saúde que efetivamente produzam resultados, que não seja um programa de saúde que só visem ser registrados na INS para que a gente ganhe benefícios regulatórios, mas que traga benefício para a carteira de beneficiários, a gente está visando lá na frente uma sinistralidade menor e, naturalmente, a aplicação de menor de reajuste. A partir do momento que a gente adota os mecanismos assistenciais de regulação de forma mais incisiva, a gente faz cada vez mais juntas médicas, a gente faz cada vez mais segundas opiniões médicas, a gente também está visando que a gente tenha uma sinistralidade menor e produza um reajuste menor. E mais do que isso, eu acho que um dos mecanismos que a gente mais tem à disposição, que o mercado demorou muito a utilizar, e cada vez mais vem sendo utilizado, mas aí vem sendo utilizado de maneira até meio que forçada, que é a coparticipação. É um mecanismo financeiro de regulação que você traz o paciente, você traz o beneficiário para o seu lado, ele vira o seu parceiro na escolha do prestador, da forma de atendimento, ele evita o overuser. Quando você começa a aplicar cada vez mais na sua carteira, naturalmente você consegue produzir uma sinistralidade menor e calcular um reajuste menor para aplicar sobre a sua carteira. Então, não tem uma bala de prata, né? Não tem um grande milagre a ser aplicado, a ser operado. Conjunto, né? São anos de construção, são anos de combinação de elementos, combinação de fatores, incremento de novas tecnologias, incremento de modelos de gestão, para que a gente pudesse chegar agora a esse resultado, e é uma tendência que, para os próximos períodos, a gente tenha resultados ainda melhores.
porque a gente conseguiu calcular esse reajuste por conta da sinistralidade do último período, e quando a gente olha o primeiro trimestre já é menor do que era no primeiro trimestre do ano passado, porque essas medidas que já estão consolidadas, combinadas com novas medidas, vão gerando ainda melhores resultados. E isso vai beneficiando a todos, não só a própria operadora, como muito se pensa, né, equivocadamente. Porque, no final das contas, a operadora é uma repassadora de custos. Se ela tiver a sinistralidade alta, os clientes vão pagar por isso. Se a gente tiver baixo, os clientes vão pagar menos por isso. Mas também o nosso universo de parceiros comerciais. O que acontece com a operadora que acaba desequilibrando a sua sinistralidade? Tira produto da praça. A partir do momento que tira produto da praça, prejudica toda uma cadeia de parceiros, toda uma cadeia de corretores que contava com aquele produto para ofertar aos seus clientes. A partir do momento que a gente tem um ambiente de equilíbrio, os produtos não só se mantêm, como eles são ampliados. A gente traz novos produtos para comercializar no nosso ambiente comercial. E aí, nosso parceiro comercial tem mais opções para apresentar ao seu cliente, tem um portfólio cada vez mais amplo de opções. Então, tem benefício para todo mundo. Esse modelo cada vez mais rígido, não é rígido, né? Mais organizado, mais estruturado de operação, para que a gente produza os melhores resultados e aplique menores reajustes. Perfeito. Bom, muito obrigado. Então, notícia boa, né, pessoal? Então, já sabem que melhoram as possibilidades até para os corretores e para o time e para as empresas, né, que hoje é uma discussão muito grande e cada vez fica, então, algumas empresas rediscutindo essa questão de benefício. Então, acho que a tendência agora é que comece a melhorar, né, para todos. Tá? Vamos mudar um pouco de assunto. Vamos falar de tecnologia, tá? Que é uma coisa que hoje também está em evidência. Então, vou perguntar a você, André. A gente tem falado muito de inteligência artificial, que hoje funciona para N coisas. Então, eu queria saber sua opinião, né? Entendemos que a tecnologia é primordial para qualquer tipo de negócio, né? Quando a gente fala hoje muito, né, da inteligência artificial, como isso pode ser aplicado no negócio da saúde suplementar? Tecnologia própria vida não é essencial, ele é vital. Se a gente pensar, o Brasil tem 52 milhões de brasileiros em plano de saúde. Nós fazemos 50 milhões de consultas por ano. Nós fazemos 150 milhões de exames, 1 milhão de cirurgias, 610 mil partos. Então, é um número que, se você não tiver o apoio da tecnologia, isso fica impossível, né? E aí, quando eu falo nesse volume de exames, imagina que você tem auditoria e você tem que aprovar isso tudo. Então, para que isso tenha fluidez, hoje a inteligência artificial para a gente é vital, para que a gente consiga laudar, aprovar e ter muita velocidade, né? Hoje a gente tem chatbot que atende o parceiro, o cliente, 24 horas por dia, marcando exame, marcando consulta, liberando, isso girando em tempo real. A gente faz hoje 10 milhões de consultas por telemedicina por ano, porque a telemedicina ela veio, a Covid abriu mais a telemedicina para o Brasil, né? Nós já fazíamos telemedicina antes da Covid, mas numa época ainda que a regulação não permitia, você tinha que ter um médico presencial e uma distância. Hoje não, hoje a gente consegue fazer na palma da mão, e a gente faz 415 mil consultas de urgência e emergência e perto de 500 mil por mês e de maneira eletiva, com 1.200 médicos cadastrados e 20 especialidades. Então tudo isso é inteligência artificial. Em todas as urgências e emergências da companhia, a gente tem hoje o auto-CID, quer dizer, a gente já consegue identificar o CID do paciente muito por algoritmo. A inteligência artificial ela acerta 97% dos CIDs e os médicos perto de 78%, né? Porque é informação, é algoritmo. Isso faz com que a gente gaste menos dinheiro, tenha mais velocidade e mais segurança para o paciente. Então, hoje a gente consegue ser preditivo em várias situações de promoção à saúde. A gente tem 185 mil pacientes em medicina preventiva, que tem para diabético, mamãezinha que vai ter bebê, e tudo a gente vai colhendo informação, vai jogando isso para dentro, e o algoritmo vai nos ajudando a identificar quem pode se tornar um diabético, quem pode se tornar um renal crônico, e isso faz com que a gente consiga chegar na frente. E o Apvida tudo é KPI, a gente mede tudo. Nós somos uma companhia que mede tudo. Porque para a gente o custo é importante e a entrega também, né?
E a regulação é muito pesada na entrega também. Você hoje luta por NIP e etc, etc. Essa é uma guerra para todo mundo, não é índice geral de reclamação. A gente luta muito para que o nosso IGR seja menor. E isso tudo é baseado em KPIs. A gente mede tudo. Então, por exemplo, numa urgência e emergência hoje tem que ser atendido em até 15 minutos. Da hora que o paciente entra na porta do hospital até a hora que ele entra, em 15 minutos ele tem que estar sendo atendido. 76% de todos os pacientes da companhia atendidos em até 15 minutos. Então, tudo isso é medido, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O beira-leito, por exemplo, hoje uma pessoa está lá internada, tem os sinais vitais que tem que ser olhado de tempo em tempo, o médico determina esse tempo, eu diria que é o painel de controle do ser humano, né? E a gente tem que garantir que aquilo acontece. Então, quando o atendente, o enfermeiro ou a enfermeira vai lá na beirada do leito ali, vê sinais vitais, etc., é biometria do paciente, biometria da mocinha ou do rapaz que está fazendo aquilo. Então, tudo nessa companhia é medido. A gente sabe se a gente está cumprindo a ANS em relação à marcação de consultas. E imagina que a gente atende no Brasil inteiro, são 9 milhões de usuários em plano, são 8 milhões e 700. Então é uma operação gigante, né? São 50 milhões de consultas. Isso tem que estar sendo medido o tempo todo, se a gente está cumprindo os prazos da ANS, se a gente está atendendo a expectativa do cliente. E, por fim, hoje o cliente é muito exigente, no aspecto não só da pessoa física da entrega, mas também da gestão de saúde. Então a gente também tem que ter uma inteligência muito grande tecnológica para ter os comitês de saúde dando informação em detalhes, né? De como se comporta aquela carteira. Isso também que vai facilitar o reajuste, né? Então é isso. O mundo hoje gasta muito mais do que o Brasil em saúde, né? A gente tem aí o americano gastando $12 mil por ano e o Brasil perto de $900 por ano e o ticket médio anual do Apvida é $570. E a gente consegue entregar bastante qualidade por força também da tecnologia, por força também da inteligência artificial, que nos permite sermos mais eficientes e, por consequência, custar menos também. Acho que é isso. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. A gente vem falando muito, né, dessa questão até dos próprios pacientes em si, né, que hoje o acesso à informação é muito grande, só que muitas vezes a qualidade da informação não é tão boa, né? Então, algumas vezes isso gera um mau problema realmente entre o beneficiário e a operadora, né? Doutora, eu vou seguir essa linha, tá, de tecnologia. Eu queria entender mais, eu vou voltar, na verdade, falei muito sobre sustentabilidade contigo, né? E agora eu queria inserir um pouquinho mais sobre essa sustentabilidade, mas incluindo a tecnologia. E como a gente está chegando agora no final das perguntas em si, né? Eu queria depois deixar um tempinho para fazer a minha pergunta e depois deixar até em aberto, né? Para entender um pouquinho mais desse momento da Bradesco e deixar um espaço para que seja dito o que cada gestor acha melhor, tá? Então, assim, qual a tecnologia no cenário de saúde suplementar quando falamos de sustentabilidade? O que a gente pode ver que hoje está sendo feito na Bradesco, no mercado de saúde suplementar em si, que tange a sustentabilidade do negócio? Olha só, é exatamente o que você acabou de falar. Sem tecnologia, sem esses dispositivos, a gente não vive, não sobrevive, não anda. Mas tem um ponto que você colocou, que é a questão da desinformação em saúde, que eu acho que a gente também precisa discutir, porque a gente fala de tecnologia, de machine learning, inteligência artificial, e a gente tem que falar em letramento em saúde. Como é que a nossa população ela está entendendo como percepção de valor para a saúde dela? Aí vem a confusão, a desinformação, a pílula mágica para a saúde, e que, com toda essa tecnologia, com toda essa agilidade, a gente continua com as doenças cardiovasculares sendo a principal causa de mortalidade no mundo. Esquisito. Mas é esquisito porque a gente está reativo à doença e não proativo à saúde. Então, não adianta a gente falar de tudo isso que vai ver lá um indicador, maior causa de mortalidade do mundo continua sendo doença cardiovascular. Por quê? Aí vem que os determinantes de saúde, 80% estão relacionados a hábito e estilo de vida. E 20% a acesso à medicina, acesso ao médico, acesso ao hospital,
só que a gente trabalha nos 20%. Então, a gente precisa mudar esse foco, mas mudar com ações efetivas. Então, a Bradesco tem investido muito na questão da atenção primária, nos programas de atenção primária. Temos as clínicas Nova Med, que, espalhadas pelo Brasil, que têm um papel fundamental dessa atenção primária, do letramento em saúde, como diz Michael Porter, a gente erra numa tese básica quando fala de custos e assistência à saúde, é que a gente não está olhando as necessidades dos pacientes, mas as necessidades individuais. A gente vai ter que ir com a tecnologia definir quais são as necessidades daquele indivíduo, porque um padrão existe, mas ele pode não estar naquele padrão. E a gente ir para a realidade, para o letramento de saúde, para a educação em saúde, para programas de prevenção, de promoção, para olhar quem são os saudáveis, para tratar, se a gente quiser mudar. Então, a Bradesco tem investido muito em promoção e atenção, em tecnologia, não tenho a menor dúvida, a gente está investindo, a gente tem um central de atendimento hoje com o transtorno do espectro autista. A gente tem uma central específica de atendimento e acolhimento para a família, que é um outro grande desafio, e a gente não pode confundir o diagnóstico precoce, que é importantíssimo, do diagnóstico precipitado. E quando a gente fala, a gente tem que atender às necessidades do paciente, e não as necessidades dos serviços que estão prestando essa atenção. Assim, se a gente fala tanto aqui que todo o nosso olhar tem que ser centrado no paciente. Então, a Bradesco busca oferecer uma rede de qualidade, que tenha essa qualificação para atender as necessidades daquele paciente. Então, a gente tem investido em tecnologia, tudo isso aí, até mesmo para a gente identificar fraudes. Então, a inteligência artificial proporciona essa agilidade para a identificação absurdamente. Então, a gente vê hoje indicadores que não fazem o menor sentido, o que é isso? E que antes a gente demorava muito tempo para identificar. Então, a gente tem toda a tecnologia, mas a gente não pode perder a essência, que é o que o Bradesco tem no seu core, que é de atenção com qualidade à pessoa. Perfeito, doutora. A senhora deseja falar mais alguma coisa para o público? Só agradecer mais uma vez, achei a discussão muito boa, essas trocas, e a gente sair daqui pensando em saúde. Vamos sair dessa história de só doença, vamos olhar para a gente, todos nós aqui que somos, trabalhamos com assistência à saúde da população, a gente precisa ser exemplo, tá? Então é isso. Muito obrigado mais uma vez, viu, doutora? Bertone, falando um pouquinho mais, né, sobre... eu fiquei até na dúvida depois daquilo que eu conversei antes. Existem planos de expansão para outras cidades, outros estados, e queria também deixar esse espaço aberto para entender assim, o que a gente pode esperar agora para 2025 da Nordeste Saúde. Legal, Paulo. Mandar um oi pro pessoal de casa, tá ao vivo no YouTube também, né? Tá dormindo. Isso aí, o pessoal tá ali online aí, né? Então, planos para a Nordeste Saúde. Aí eu vou abrir um pouco a esfera, porque a Nordeste Saúde ela faz parte do Grupo Santa Helena. O Grupo Santa Helena é um grupo fundado em Camaçari há mais de 30 anos, né? Tem o Hospital Santa Helena, referência na região, atendeu por anos aí o polo, enfim. Temos hoje aí clínicas que compõem esse ecossistema. A gente tem um ecossistema completo. Então temos clínicas em Salvador, Candeias, Camaçari, Dias Dávila, Feira de Santana. Temos as clínicas Qualipex, que é a atenção primária à saúde, né? Que é o cuidar. Então não é aquele conceito de porta de entrada mais, né? A gente ter esse cuidado com o beneficiário. Temos saúde ocupacional, que foi muito forte, é muito forte do grupo ainda, né? Tem muito bem conceituado. E temos hoje também um laboratório, né? A rede de laboratórios SH Lab. Então a gente fecha um ecossistema do Grupo Santa Helena com a Nordeste Saúde Operadora e compondo também os benefícios o SH Med, que é um clube de benefícios também criado para proporcionar acesso à saúde, né, à população que não tem hoje elegibilidade ou como ter acesso a essa saúde. Então já tem o site, quem tiver curiosidade, www.shmed.com.br, né, é um clube que ele está nascendo exclusivamente para os beneficiários que estão em algum dos produtos do Grupo Santa Helena, né, e que não tem elegibilidade a contratar um plano de saúde. Então é aquele funcionário que tem o plano da Nordeste, mas ele tem a mãe, tem a avó, tem a tia que não consegue comprar um plano, ele tem acesso ao SH Med, né.
Então, a Nordeste Saúde ela vem trazendo essa composição desse ecossistema muito forte. Ela reposicionou, trazendo para o varejo solução em saúde para os beneficiários, acesso, né, com uma nova linha de produtos. Então, a gente vem muito forte no varejo aqui para Salvador, fortalecendo e reposicionando na região de Camaçari. Vamos colocar a bandeira em breve em Feira de Santana. Então, a gente tem um plano de expansão ousado aí para 2025. Né? Já estou antecipando aqui, porque é antecipando para alguns e para outros nem tanto. E como? Né? Com grandes parceiros. Então, a gente reposicionou a marca frente a 2 grandes pilares que eu falo para as operadoras, né? Tem vários, mas acho que 2 são muito cruciais, que estão aqui, vários representantes, que é o canal corretor, que é quem vende, quem compra o produto, né? Primeiro para repassar com confiança para o seu cliente, para o seu futuro beneficiário, né? E a rede prestadora. Ela tem que ter a confiança também na gestão da operadora, né? Para que ela também acredite nos projetos e que ela entre para oferecer para o beneficiário qualidade. Né? Então, a gente vem nesse movimento de reposicionar a operadora, trazer o ecossistema do grupo para cuidar da saúde e trazer mais soluções para vocês, corretores, e principalmente para a população ter acesso à saúde, ou comprando o nosso plano da Nordeste, ou entrando através de algum dos produtos no SHMed, que é um acesso aí, esse clube de descontos, o cartão de benefícios que proporciona acesso aí às pessoas que não têm elegibilidade ao plano. Então, a gente vem com esse plano ousado para 2025, né? Um plano de crescimento aí grande, um desafio grande que a gente tem, que a gente conta muito com vocês, todos que estão aqui, quem está em casa assistindo aí. O SSP tem uma grande abrangência aí, uma grande audiência em todo o Brasil, né? Eu sei aí que tem o relacionamento aí do presidente, dos diretores, que acreditem aí nesse novo momento da Nordeste Saúde. E volto a dizer, né? São mais de 20 anos de mercado, uma marca muito consolidada, dentro desse grupo que traz esse ecossistema, essa segurança para o seu cliente, né, para o seu beneficiário aí, ter esse acesso aí com qualidade, com gestão e com cuidado. Muito obrigado mesmo. Aqui, seguindo essa mesma linha, né, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a relação da Seguros Unimed com o Sistema Unimed. Eu sei que isso é um papo, né, para quem já foi do sistema, um papo muito longo, muito extenso, né, mas que você explicasse da melhor maneira possível, né? E também falasse um pouquinho mais o que a gente pode esperar da Seguros Unimed agora para 2025. Bom, esse é um assunto espinhoso, né? Outro dia a gente teve a despedida de um diretor nosso que aposentou. Ele tem 40 anos de Sistema Unimed, doutor Agenor. Agenor? Meu? Bacana. E ele falou o seguinte, na despedida dele: eu estou aqui há 40 anos, não entendi ainda. Espero que vocês entendam. Então, explicar não é muito fácil, não. Mas tentar explicar assim, um pouco a relação da Seguros Unimed com o Sistema Unimed. O Sistema Unimed é o sistema predominante aí na saúde suplementar, né? A gente tem, dos 52 milhões de beneficiários, a gente tem 20 milhões espalhados aí por 240 cooperativas médicas, pelos mais diversos estados e regiões do Brasil. Esses 20 milhões, eles estão muito pulverizados em cooperativas menores, e tem uma certa concentração em algumas poucas grandes cooperativas. Isso é a característica do Sistema Unimed, é justamente a regionalização, né? Nós somos regionais por natureza. E o que faltava, né, para esse sistema se completar? Alguém que pudesse atuar nacionalmente, que pudesse atender adequadamente os grandes clientes, os clientes que tivessem pulverizados, mas que tivessem uma unidade de gestão, né? Um cliente com milhares de vidas, que naturalmente teriam uma certa dificuldade de serem atendidos por uma singular ou outra do Sistema Unimed, por conta da característica regional que tem essas cooperativas. Foi daí que surgiu a Seguros Unimed. A Seguros Unimed nasceu primeiro aí como uma seguradora de previdência, e aí foi agregando outros ramos, né? Logo em seguida o Vida, e depois o Saúde, mas já tem o Saúde há mais de 25 anos, mas não era o ramo a ser explorado, né? Era um ramo de oportunidade. Quando havia necessidade, a Seguros Unimed se colocava ali à disposição para apresentar uma proposta a determinado cliente. Isso mudou bastante de alguns anos para cá. A Seguros Unimed tem crescido sucessivamente, a uma média de 100 mil vidas por ano nos últimos 3, 4 anos. A gente tem uma expectativa, uma ambição, uma expectativa de concluir o ano aí com 1 milhão de vidas, que é um marco maravilhoso, né, no nosso setor.
Espero que depois que a gente atinja 1 milhão, quando piscou, assim, a gente tem 9 também. De repente, quem sabe? Né? Pode acontecer. Vamos tentar, vamos trabalhar para isso. Mas a barreira do 1 milhão que é difícil. Se bateu 1 milhão, de repente a gente chega no 9 rapidinho. Mas porque a gente cada vez mais vem conseguindo se relacionar adequadamente com o nosso canal corretor. A gente está cada vez mais presente, a gente está reforçando o nosso modelo de atuação nas praças onde a gente atua de forma direta, por não ter uma singular atuante ali, como é, por exemplo, em Salvador. Então, com essas relações que a gente estabelece com vocês, que a gente cada vez mais vem sendo apresentado oportunidades e cada vez mais conseguindo participar dessas oportunidades com competitividade e fechar os contratos para que a gente possa crescer. Isso é muito bom para o sistema Unimed, que é um sistema de cooperativa de trabalho médico. Então, a partir do momento que a gente fecha um grande contrato, um contrato de representação nacional, todas as Unimed daquela região vão ter mais atendimento para o seu cooperado, vão gerar mais receita para o seu cooperado, que é o cerne do sistema Unimed. O sistema Unimed existe para isso. Então, essa é a principal relação, é de complementar e permitir que o sistema Unimed acesse oportunidades que, sem uma operação nacional, com esse nível de qualidade que a gente consegue entregar, com esse nível de capilaridade, mas também de flexibilidade que a gente consegue entregar, o sistema Unimed não acessaria. Então, acho que de forma bem resumida, né, porque o que não falta aí são detalhes para a gente falar sobre essas relações, é assim que a Seguros Unimed se relaciona com o sistema Unimed e é assim que a gente pretende se relacionar cada vez mais com vocês, tá bom? E tem algum recado que você queira falar sobre o que a gente espera agora para 2025? Olha, a gente, como eu falei, tem uma ambição bem importante para 2025, que é concluir o ano com o atingimento do nosso marco de 1 milhão de vidas. A gente está caminhando bem para isso. Então, a expectativa de nós conseguirmos isso, ela é efetivamente real. Só que, ao contrário do que nós fazíamos antes, né, que tinha uma preferência por esse perfil de contrato muito pulverizado, muito grande, né, de empresas muito grandes, a gente tem cada vez mais tentando reforçar a nossa atuação, inclusive com produtos regionais nas praças onde a gente pode atuar. Então, aqui, por exemplo, em Salvador e região metropolitana, a gente lançou alguns produtos regionais, a gente já está revisitando esses produtos regionais, justamente para que a gente possa absorver um perfil de cliente que até muito pouco tempo atrás não era um perfil de cliente característico da Seguros Unimed, mas está se tornando cada vez mais. A gente está com um movimento de revisão do nosso modelo aqui de Salvador. A gente fez aqui uma revisão de rede recentemente, está fazendo uma revisão de produto, está fazendo uma revisão de preço, justamente para a gente possa se posicionar melhor e atingir os bons resultados que a gente atingiu, principalmente em Brasília. Em Brasília, a gente mais do que dobrou de tamanho em menos de 2 anos, e também em São Paulo, que é outra praça que a gente pode atuar de forma livre, onde a gente também mais que dobrou de tamanho, mas aí um pouquinho mais, um prazo um pouquinho maior, de 4 anos. Então, a gente espera fazer exatamente a mesma coisa aqui também. São as 3 praças que a gente pode atuar, que a gente tem muito interesse, a gente vem investindo muito. Eu acho que esse é o recado. A gente vai contar muito com vocês, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais agora sobre o sistema Unimed, né? É complexo, né, Paulo? É complexo, é complexo. Eu fiquei mais confusa. Mas vamos lá, então, para fechar também agora. Ô, Paulo, vou interromper de novo aqui, porque é bom ouvir, né, o que o Rodrigo colocou aqui, né, de rever os produtos, trazer a linha, né? Eu acho que o mais sadio aqui dos convidados aqui que vocês trouxeram é mostrar para Salvador, né, que hoje tem uma carência muito grande de produtos, né? Então, assim, eu não vejo ninguém aqui como concorrente, porque acho que todo mundo aqui soma, agrega de alguma forma para vocês, corretores, terem produtos para oferecer para o cliente e para o cliente ter opção de comprar também, né? Que cada vez é menor a alternativa que ele tem. Né? Perfeito, então, perfeito. Isso é bem legal. A gente essa olha fala alguns corretores aqui com alguns anos de experiência mesmo, a gente olha, conversa de vez em quando, tomando café aqui lá no shopping, né? Ele fala a quantidade de produtos, as operadoras que você tinha, as opções que você tinha e que você tem hoje, que tem diminuído bastante. Produtos customizados, às vezes, o que é que a empresa precisa, o que é aquilo. Então, cada vez mais a gente tem investido em um portfólio maior de produtos. Perfeito, perfeito. E eu acho que as operadoras estão tomando um protagonismo muito, muito grande, né? Uma fazer o combate às fraudes, outro levanta outra bandeira, outro levanta. E eu acho que é muito importante isso para o setor, né? E algumas vezes acho que eles deixavam que as coisas acontecessem, vamos levando, estão indo bem nisso,
E hoje não, a gente vê que cada um consegue levantar uma bandeira, protagonizar alguma coisa, vamos fazer o combate, a judicialização, que hoje interfere diretamente no prêmio, né? As pessoas não imaginam, né, de quanto isso vai interferir diretamente do que todo mundo paga por mês, né? Então, eu acho interessante demais. Assim, fico feliz até pela discussão aqui de hoje, tá? E assim, fiquem à vontade para poder também, cada um quiser fazer seu comentário, fique à vontade, tá? E vou falar para fechar, mas só para uma questão de protocolo mesmo, tá? Vou fazer a pergunta agora para o André também. Tenho acompanhado muito, né? Estou lendo também um pouquinho mais sobre o mercado financeiro. Existe uma grande tendência aí de valorização, né? Pode anotar aí, pessoal, das ações da Apvida para esse ano, né? Então, é importante. Anote nisso. Não estou precisando de gente, precisando de dinheiro, cara. Pode jogar aí que eu... Então, assim, isso, na verdade, assim, torna, na verdade, o mercado até de saúde suplementar um pouco mais atrativo para todos, né? E o que a gente pode esperar esse ano da Apvida? Né? Não das ações, que a tendência, né, está dizendo que realmente vai haver um crescimento bacana, então quem quiser também é importante na B3, ainda não sou corretor de negócio não, mas então, assim, acho que foi uma coisa que me chamou muito minha atenção, né, muito minha atenção, e eu queria entender e queria que também explicasse. O tempo, acho que pode ficar em aberto, mas eu queria entender isso. O que a gente pode esperar esse ano da Apvida? Tem novas aquisições, novas fusões, o que a gente pode esperar? Novos produtos? Vamos lá. Eu vou voltar lá na 1 milhão de vidas que você falou, que foi em 2012. Primeiro é o seguinte, qual é o grande objetivo da Apvida? Qual é a filosofia e a missão da companhia? Acesso à saúde. Então é isso que a gente faz. O nosso foco é acesso à saúde. E a empresa, ela era regional, norte-nordestina, e ela foi crescendo muito, muito dentro do varejo, em facilities e depois indústria, e chegou a 1 milhão de vidas perto de 2012, porque era o foco da companhia. Ela queria chegar a 1 milhão de vidas, porque ela entendia que com 1 milhão de vidas ela tinha o peso da regulação mais distribuído. Ela se tornaria uma empresa mais segura, financeiramente falando. Quando chegou a 1 milhão de vidas, ela entendeu que ela tinha 2 caminhos, ou ela ia consolidar ou ela ia ser consolidada. Ela tinha que tomar essa decisão. Porque ela ficou de um tamanho que o mercado começou a cutucar, fundos de investimento começou a cutucar, e a empresa tinha que tomar uma decisão. E a família ama esse negócio. O Dr. Cândido Pinheiro é um jovem senhor de 79 anos de idade que corre todos os dias, faz muita atividade física, trabalha pra caramba, tá voando. E os filhos também são muito jovens, na casa de 50 anos, o Jorge, que é nosso presidente, e o Cândido Júnior, que é vice-presidente do conselho, e eles amam o negócio, então eles decidiram que eles nunca vão sair do negócio. E a empresa começou a se preparar para o IPO. E ela tinha uma decisão, ou fundo ou IPO. O Apvida fez o IPO no dia 25 de abril de 2018, e não era a questão financeira o primordial. Naquele momento a empresa estava muito capitalizada, ela tinha 1 bi no caixa. Mas ela fez o IPO para trazer tecnologia, para trazer outros executivos, para trazer outras histórias de outras empresas, para fazer B2B, né? Porque você tem fundos de investimento investindo na companhia, e para ele é interessante que todos os investidores dele tenham o plano de saúde daquela operação que ele também é investidor. E o Apvida se tornou hoje a soma de 55 empresas de plano de saúde. O Apvida hoje é a junção de 55 empresas de plano de saúde. E ela continua puramente com o único propósito, acesso à saúde. Mas quais são aí, vamos dizer assim, os pontos importantes para esse ano? A empresa investe nesse ano 2 bi em CAPEX, na construção de 10 novos hospitais no Brasil e mais algumas clínicas e diagnóstico. Mas falando de produto, a empresa começou a surfar numa onda que a gente não surfava, que era o PPO, que é o produto premium, que é o produto que vai ter o Sírio, que vai ter o Einstein, que vai ter a Rede Dor e outras redes, né, o DAS e outras redes hospitalares, e também muitos prestadores, porque a gente não atendia essa ponta da pirâmide. Nós éramos a única operação que atendia a base, a ponta era do Bradesco, e vai continuar sendo, obviamente, em muitos contratos, da Unimed Saúde e tal, mas a gente queria também atingir essa ponta. E uma coisa interessante, quando você estava falando, eu fiquei pensando sobre isso. E é tão interessante que os contratos PPO são muito rentáveis.
A gente achava que não era, mas eles são muito rentáveis. Você tem uma população que se cuida muito, obviamente que o ticket é maior, tem muito mais prevenção e é um contrato de muito bom resultado. Então, a gente vem agora com uma gama nova de produtos, a gente continua tendo o produto da base, que é o nosso carro-chefe. Essa frase é minha, eu digo que o Apvida é a empresa do trabalhador, que é muito esse foco da base, mas a gente já atuava, a Notre Dame tinha, a seguradora, a Intermédica tinha, né, foi a última adquirida, e através da Notre Dame a gente aprendeu que esse produto de PPO, ele é extremamente importante e hoje ele entra fortemente. A gente terminou agora em dezembro de 2024 a integração do Apvida com a NDI, que era um grande bichão engolindo o outro do mesmo tamanho. Então é um negócio muito difícil você integrar duas operações que tinham 4 milhões de usuários. Né? E às 24 horas de uma noite o sistema virar e ele começar a rodar num único sistema. A gente acredita ser talvez a maior virada de sistema do Brasil, não só na área de saúde, como de todo segmento empresarial por conta do tamanho desse negócio. Então isso, como disse o nosso presidente, o Jorge, damos por encerrado, isso aconteceu. Por isso que as ações começaram a subir também. E esse mercado ele é muito sazonal, ele é muito louco, porque o Apvida é uma empresa muito saudável, ainda bastante cuidadosa na sua gestão financeira, sempre tem muito caixa, o endividamento da companhia é menos de um EBITDA, né? Então, isso traz muita segurança, mas o mercado é exigente. Então, o mercado bate... E era tão doido isso, porque eu digo o seguinte, o mercado ele quer o maior market share, o maior crescimento orgânico, o menor sinistro e a maior arrecadação. Ele só quer isso, tudo, né? Mas é um direito do investidor que investe buscar o melhor. E a gente lutou muito para ter tudo isso. A empresa, em algum momento, quando você somaram-se essas 55 empresas, o sinistro subiu. Então, o mercado começou a se incomodar com isso. O Apvida perdeu a mão, já está aí com 75% de sinistro e tudo mais e tal. E agora não, a gente abriu o primeiro trimestre aí com 68% de sinistro, né? Toda operação. Então, isso demonstra para o mercado que a gente está no trilho, deu um bi de EBITDA. Então, não somos nós do Apvida que estamos dizendo. Você está falando que o mercado fala, eu estava lendo o Goldman Sachs, o Itaú, o Banco do Brasil, eles estão prevendo perto de 100% de crescimento do valor da ação esse ano. Mas a empresa não tem um único novo objetivo que não seja crescer de maneira sustentável, entrar em outros mercados que não são mais de capitais, que a gente começa a entrar em micro-regiões, mas a gente sempre vai investir porque o nosso modelo é ter alta complexidade dentro de casa, se possível diagnóstico dentro de casa e também a atenção primária. Quando a gente fala de TEA, por exemplo, nós abrimos no ano passado 76 clínicas de TEA. E mesmo assim se gasta uma loucura de TEA, né? Então a gente entende que a verticalização nos ajuda nisso, então é pesado porque o CAPEX é muito alto, mas é o que a gente vai continuar fazendo. A empresa vai continuar investindo, crescendo, construindo mais hospitais, se Deus quiser, batendo daqui 2 anos 100 hospitais próprios, e nessa luta de acesso à saúde ao povo brasileiro. Esse é o nosso trabalho. E a gente agradece muito a força de vendas, porque a grandeza da companhia está na parceria dos corretores. Seria impossível a gente chegar aonde a gente chegou até aqui sem vocês. Eu entendo que vocês fazem parte desse grande ecossistema com a gente aqui. Isso tudo aqui é um único ecossistema, né? Como bem disse o colega, nós não somos concorrentes, tem espaço para todo mundo. Mesmo a Apvida, sendo do tamanho que tem apenas 18% do mercado. Então, realmente tem muito espaço para todo mundo pode crescer e a gente conta muito com vocês e agradece profundamente a parceria, a confiança e o trabalho de todos vocês. É isso, pessoal. Muito obrigado. Foi um prazer muito grande estar com vocês aqui e dividir a plenária aqui com pessoas tão ilustres quanto vocês. Muito obrigado. Bom, pessoal, obrigado, doutora Mariléia, Luiz Bertônia, Rodrigo Guiar, André Rosas. Muito obrigado pela presença hoje. A gente tem alguns minutinhos. Acho que dá para abrir para pergunta. Menos... Eu já passo aqui para ele. Se tiver, eu quero. Bom, pessoal, boa noite, parabéns. Tá? Olho para você, me lembro do Adelso Severino, que é meu vizinho, amigo e irmão. Tá? E a doutora Bertônia, um querido amigo. Eu queria fazer 2 perguntas e serve para todos. Tá? Se falou muito em longevidade. O brasileiro está vivendo mais
e tem se exercitado mais, né? Tem se cuidado mais. Mas o que é que vocês podem fazer para as empresas que vocês administram, que é as empresas que são clientes da Seguros Unimed, da Apivida, se tem algum projeto de levar para o cliente como ele pode melhorar a vida dos seus funcionários, como ele pode ajudar a saúde mental, a NR1 vem aí, todo mundo vai ter que se adaptar, né? E a segunda pergunta, que serve para todos, se a saúde inteligente ela pode ajudar em democratizar a saúde nesse país. Porque a gente entende que é em torno de 20%, 25%, 30%. 30% eu estou exagerando um pouco da população que tem planos de saúde. Eu vi os índices de reajuste, o meu é Bradesco, né? E Bradescozinho tá danado, né? Eu vi o índice aí, menino! Eu não sei até quando eu vou aguentar, mas eu estou aguentando. E eu amo o Bradesco. É maravilhoso, mas se você não suportar, a gente está aqui. Pois é. Era isso que eu estava pensando. Olha, eu gosto muito do Bradesco, me atende muito bem e me atende no Brasil inteiro. Não, Fausto, é isso mesmo. A gente atende e o nosso propósito é essa atenção e esse acesso à saúde de qualidade. Eu gosto muito, né? E eu queria saber o que é a saúde inteligente, né? Que meu amigo falou muito bem, quanto ele atende na telemedicina, porque esse é um produto que existe agora depois da pandemia, mas é muito pouco utilizado. A população tem muita dificuldade de acesso, né? E não acredita também, né? Então, o que é que se pode? Porque todos aqui são pessoas que trabalham no segmento, se a telemedicina pode ser uma alternativa para a gente democratizar a saúde nesse país continental. E, no mais, agradecer a presença de vocês, foi show. Eu fico muito feliz com o que vocês falaram. E eu vou respirar profundamente e pagar esse reajuste da Bradesco. Ótima decisão. Se me permitir, eu queria falar aí da telemedicina. É interessante porque o que você disse é uma verdade. Existe ainda um relativo preconceito com a telemedicina, mas as empresas estão ajudando muito, os RHs estão ajudando muito, isso está sendo difundido e cada vez crescendo mais. E é tão interessante isso porque tem muitas pessoas aqui na sala que já pagaram consulta bem cara para médicos por telemedicina. Às vezes um nutrólogo, às vezes a terapia e etc, etc. E cada vez mais, você falou em democratizar, a telemedicina gera duas coisas muito importantes. Capilaridade, porque você da sua casa consegue fazer aquela consulta em tempo real com o médico de São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte, daqui de Salvador. Então você gera capilaridade. Antigamente você tinha que ter uma portinha lá. Tem muita qualidade. Nós temos o privilégio de ter o prontuário eletrônico. Então, qualquer médico em qualquer local do Brasil tem informação em tempo real daquele paciente, com todos os exames que ele fez, todas as consultas que ele fez. Então, no caso do Apivida, a gente faz o NPS lá e a nota máxima que ele pode dar é 5. A gente tem 4,6 de resultado e 91% de taxa de resolutividade. Ou seja, para cada 10 consultas em ambiente digital, 9 resolve tudo ali. Com a receita pelo SMS, etc, etc. Então, assim, funciona muito bem, cada vez mais o paciente está aceitando, e às vezes a mamãe tem um bebezinho, está com uma febrezinha ali, ela não quer levar no hospital, não precisa levar no hospital. E você faz um serviço de urgência e emergência, em 3 minutos o médico ou a médica está na sua frente aqui, faz a consulta, resolve o problema. Então, a telemedicina é uma coisa maravilhosa que cada vez vai crescer muito mais. Agradecer a ele, parabéns. Obrigado. Doc 24, viu? Vocês já sabem, eu estou aqui. Qualquer coisa, se precisar da telemedicina, pode me procurar. Agora, Fausto, quando você falou em longevidade, eu peguei um dado aqui. A população idosa francesa, ela dobrou de 10% para 20% em 140 anos. A do Reino Unido, em 80 anos, os Estados Unidos, em 75. Como é que vai ser aqui no Brasil? A gente vai dobrar
de 10% para 20% da população idosa em apenas 25 anos, até 2035. E a gente está preparado para isso em todos os aspectos. Acessibilidade, empregabilidade, que a gente está vivendo mais, não é mais o idoso de 60 anos. Ele está ativo, a gente precisa ter emprego para essa faixa etária. Então, o assunto é muito mais complexo e relevante para a gente discutir, que é a sustentabilidade e a resiliência financeira da longevidade. Como é que a gente está preparando para ter essa resiliência financeira da longevidade? Em relação à saúde, a Bradesco tem vários programas, cartilhas, o letramento, o Juntos pela Saúde, o app com teleconsulta. Então, a gente tem todas essas ações que estão sendo aceleradas pela tecnologia, por óbvio, mas a gente tem uma preocupação que não vai ser só a questão da saúde, mas de tudo que o envelhecimento precisa de adaptação. A gente não vê aqui construtoras, eu acho que já deve estar tendo, construir prédios já adaptados para idosos. A gente precisa adaptar para a mãe, para o pai, para o avô, bota uma barra, não já tem pronto. Olha, eu estou vendendo aqui o primeiro prédio. Olha a ideia, você está gostando, é isso, né? O pessoal acho que de casa vai estar anotando mas, isso assim, aí. Mas eu estou falando né? nesse volume, está começando. A gente tem um outro desafio grande do envelhecimento da população, é quem vai cuidar? Seu filho vai sair do trabalho, ou sua nora, ou sua filha, para levar no médico, para ter. Então, a gente tem também muitas oportunidades dessa assistência e mais para domicílio. Então, tem muitas oportunidades, mas a gente precisa se preparar com essa visão geral do envelhecimento da população, e não apenas a parte da saúde. Então, é isso aí, tá? Vou continuar aqui na sequência, né? Que tá certíssimo, né, Marileia? E quem cuidou e quem observou já essa oportunidade do cuidar desse público, né, está se dando muito bem no nosso segmento. A gente tem case de sucesso de uma operadora, né, que com esse olhar para o idoso, para a melhor idade, para o cuidar, para fazer a gestão, por acolher, é uma das melhores operadoras de resultado do Brasil, né? Então, acho que é, sim, um ponto de atenção para as operadoras, né, que em muito tempo era um público que era segregado, né? Era o susto das operadoras, o perfil etário acima de 49, não vamos... 59, né? Mas se a gente falar de custo, você vê que a gente está gastando muito mais uma faixa etária lá embaixo. Perfeito. E hoje inverteu a pirâmide, né? Então inverteu a pirâmide, então, TEA. Eu acho que a gente precisa realmente... Essa soma, exatamente. Então traz a telemedicina, que é um agregador, mas tem a quebra de paradigma, que aí não é só a empresa, né? A população também entender que funciona, que resolve. Né? Então, essa soma de fatores, né, o dado que Marileia trouxe aqui, importantíssimo e que é realidade, é um exercício, acho que para todos que estão aqui, né, do segmento, e haja visto aí, como eu disse, case de sucesso que a gente já tem no mercado. Né? Bom, posso... perdão, meu amigo. Eu queria só complementar, porque eu acho que essa fala aqui do Bertone faz muito sentido, né? A gente, como a Marileia falou, a gente não tem mais algo a imaginar como desafio. O desafio já está posto. A transição demográfica ela já aconteceu. Ela vai se agravar, não se agravar não, ela vai se acentuar, né? Porque não é uma gravidade, é só uma realidade que vai se pôr muito em breve, e a gente vai ter que lançar mão de alternativas para conseguir cuidar dessa população que naturalmente vai acessar e vai demandar mais serviços de saúde, com as ferramentas que nós tivemos à disposição naquela época. E aí, hoje em dia, quando a gente olha para a telemedicina, e há muito pouco tempo atrás até o advento da pandemia não era assim, ela não é mais uma novidade, né? Hoje em dia ela é basicamente uma modalidade de atendimento que atende algumas demandas de saúde que, de forma isolada, absolutamente não tem resolutividade. Não tem nenhuma pertinência clínica como desfecho. Então, ela isoladamente ela não vai entregar nada. Ela vai entregar capilaridade e acesso, mas se não houver a continuidade e não houver a coordenação do cuidado para que você evite a agudização dessas pessoas e evite que altos custos sejam incorridos por conta disso, especialmente com hospitalização, os recursos vão faltar. Isso já está no dia a dia, já está na pauta das nossas operações, já está na pauta dos nossos modelos assistenciais, para que a gente se prepare e já está se preparando para que, quando isso se tornar uma realidade plena, que vai ser plena muito em breve, a gente já saiba como cuidar disso. É claro que isso vai continuar
promovendo o aumento dos custos. Se a gente olhar o gráfico dos últimos 15 anos de aumento de sinistro e aumento de prêmio, é uma coisa abissal, né? O aumento ele é exponencial. Você não consegue nem fazer uma trajetória linear, porque não foi linear esse crescimento. Isso vai continuar acontecendo. E a gente vai ter que captar cada vez mais recursos para poder aplicar a essa população. E isso já é o nosso dia a dia. Já é a nossa forma de cuidar do nosso beneficiário, da nossa população e principalmente do nosso cliente que nos demanda enquanto pessoa jurídica, com esse fornecimento de informações, esse fornecimento de alternativas para cuidar da população dele, e especialmente conscientizando. O meu presidente ele traz muito um exemplo que eu acho fenomenal. Ele fala assim, há 10 anos atrás, a nossa grande preocupação era quando havia uma demanda por uma bariátrica, que custava R$25 mil. Hoje em dia, isso é nada na nossa operação. Com medicamentos que podem custar, em uma dose, milhões de reais, R$25 mil não é mais uma preocupação. E a gente está conseguindo lidar com isso. Está conseguindo lidar tendo que aumentar os custos? Isso é evidente. Mas isso não está inviabilizando a nossa operação. Então, eu acho que a transição também não vai viabilizar, não. A gente vai dar nosso jeito e vai buscar as alternativas para continuar cuidando dessa nossa população. Só queria falar um ponto aqui sobre essa questão da saúde inteligente que o colega disse, que eu achei tão interessante. Olha que dado interessante. A doutora aqui disse que os Estados Unidos têm 77 anos de expectativa de vida. E é verdade. O Japão tem 84 anos. Os países da Europa ali, Espanha, Portugal, França, têm na média 82, 83 anos de expectativa de vida. E gastar mais dinheiro necessariamente não traz longevidade. Porque o americano ele gasta $12.700 por ano e vive 77 anos. O Japão gasta $4.500 e esses países da Europa em torno de $3.000. Sabe qual é o pulo do gato? Que na Europa como um todo você tem um médico de família, que é um médico que faz a gestão e que não fica aquela coisa da pessoa escolher. Um está com dor de cabeça, vai no neurologista, o outro vai no oftalmologista, o outro vai no gastro. E, na verdade, não. Tem um médico fazendo aquela gestão e dizendo para onde aquela pessoa vai. Então, você tem eficiência, segurança e qualidade, gastando menos e com mais longevidade. Então, dentro dessa linha de produto, a gente entende que esse é um caminho também. A gente está buscando isso, até porque pela verticalização isso também ajuda muito. E a gente está criando um produto chamado Meu Médico, que traz exatamente isso. Que é você ter teu médico que faz a tua gestão, ginecologia, pediatria e oftalmologia, a gente deixa aberto. E as outras especialidades, esse médico vai cuidar. Isso faz com que tenha o controle do custo e você consiga, mesmo gastando menos, trazer muita qualidade. E, por fim, os programas, né, que a doutora falou. A gente tem o programa de saúde ao idoso, tem para diabético, tem para crônico, tem para as mamãezinhas que vão ter filhos, quem vai fazer bariátrica, quem vai fazer transplante, e até problemas da coluna. Então, esses programas ajudam muito a gente ser preditivo e traz muito mais qualidade de vida ao cliente, ao paciente, né? Ele vive melhor, ele vive mais tempo, ele é mais feliz e diminui o custo. Aí é a gestão mesmo. É isso. Paulo. Perfeito. Paulo, eu tenho uma pergunta aqui de Gelásio. Vou só... vamos fazer Gelásio e também Lenice, e aí depois peço desculpa aos demais que queiram fazer uma pergunta, mas aí quem tem um horário para a gente encerrar. E peço que sejam breves. Obrigado. Ok. Gelásio, eu pedi que você direcione e faça a sua pergunta. Ok. Pequeno tem que levantar, né? Boa noite a todos, né? Fico feliz, Daniel, que Fausto já vai ser, Dr. 24 vai ser benemérita pelo comercial, hein? Vai ser benemérita, hein? Seja bem-vindo ao CSP, Fausto. Com o benemérito maravilhoso, tá? E aí a questão é a seguinte, gente. Às vezes uma operadora, ela reduz o número de vidas e melhora o ticket médio, né? Todo mundo fala em sinistralidade, mas a conta é entre receita e custo. Então, se o preço é pequeno, a sinistralidade vai ter alta, mesmo que se consuma menos. Então, dentro do ambiente concorrencial, né, como que é esse desafio de encarar, né? Eu me lembro meus tempos de gerente de operadora, o desafio de poder aumentar a carteira mais e o preço. Então, qual a frieza, né, positiva no sentido de encontrar preços que não sejam inexequíveis, né, porque com preços inexequíveis o mercado ele tende a cada vez ficar pior. Então, já que o Ulisses sugere que eu faça a pergunta só para uma pessoa, né, eu vou levar a pergunta aí, né, para a Marileia, né, prestigiar a mulher, né, entendeu? Que pergunta difícil. Como fazer
com a concorrência por preço, né? Mas seu ticket médio já é bom, né? Já facilita. É né? isso. Na realidade, gente, quando a gente fala de sinistralidade de custo, também é muito regionalizado. E a gente sabe que um dos grandes custos em saúde, a gente está aqui na Bahia, em algumas regiões, e por N fatores. Então, o que a gente tem que fazer é o gerenciamento disso, através de programas, de produtos, de atenção à saúde, de uma rede parceira, de negociações com uma rede que possa atender às necessidades daquele cliente num custo que seja adequado, porque existe muita gordura para queimar. Existe muita gordura, existe muito desperdícios, solicitações, que aí a tecnologia vai nos ajudar bastante, tem nos ajudado, solicitações de exames que não fazem o menor sentido, que não altera em nada a saúde, ou vai mudar em nada a saúde daquele paciente. Então, a gente tem que fazer uma gestão para a gente reduzir, sim, uma gestão de o que é desperdício, o que é fraude, que a gente precisa, sim, discutir esse tema do que é fraude, o que é desperdício, o que é cuidado à saúde, ter esse letramento em saúde, se a gente vai conseguir, sim, a gente fazer um preço compatível com aquela demanda. E tem também as questões regulatórias da ANS, que nos preocupa bastante, porque quando a gente vai para um estudo epidemiológico de população médica por especialistas no Brasil, a gente toma um susto, quem já teve acesso ao estudo que saiu agora. E aí, como é que quer que eu dê o reumato, o neuropediatra, o endocrinólogo, sofra ação regulatória em locais em que no Brasil inexiste? Inexiste. E se a gente oferecer a telemedicina e o paciente não aceitar, a gente não cumpre a norma regulatória. Então, a gente tem muitos desafios quando a gente vai falar de qual é o preço que a gente vai vender, porque a gente tem muito trabalho a fazer. Regulatório, judicialização, desperdício, fraude, aí sim a gente vai conseguir chegar num valor que possa ser e de acesso a todos. Então, agora é um desafio que tem que ser de todos nós, porque o letramento em saúde, isso que a gente está conversando aqui, tem que chegar lá na hora que a gente estiver vendendo o produto. Fala, olha, vamos tomar cuidado com isso aqui. A gente administra esse dinheiro, mas quem vai pagar é você. Então, e sabendo, e aí eu volto para o centrado no paciente, sabendo que tudo isso que a gente está falando, o paciente paga com a própria pele. Você decidiu uma coisa errada, pedir um exame errado, fazer um procedimento errado, e ele paga com a própria pele. A gente está falando aqui de custos, de quanto vai pagar, de sinistralidade, mas tem o valor centrado no paciente. Então, tudo isso a gente tem que falar na atenção com essa qualidade, com esse olhar. Porque senão a gente está aqui só falando de vender, de gerar saúde, e continua as doenças cardiovasculares, o que mais mata no mundo, com toda essa tecnologia. Helenice. Vai ser rapidinho. A gente tem sofrido, né, eu trabalho no corporativo, uma demanda grande das empresas que amam a telemedicina, mas que trouxe um aumento de afastamento, né, do funcionário muito grande. E uma preocupação que a gente, como consultor, a gente está tendo que fazer, implementar a gestão de afastado. Então, isso virou uma dor de cabeça para o empresário. Então, assim, se algum de vocês já estiverem fazendo algo que está mudando o que está acontecendo, porque está em todas as operadoras, não é nenhuma distinta, mas o que vocês estão pensando em fazer para poder ajudar o empresário? Porque, realmente, o aumento muito grande. Né? Na Pivida, como tem uma demanda maior de vidas, eu tenho uma sensibilidade maior do meu cliente. E a gente está tendo vários problemas. Então, assim, se não está fazendo, tem que começar a fazer uma ação, porque quando eu visitei essa semana um cliente que ele falou assim, tem telemedicina, não quero, vai aumentar meu afastamento. Então, assim, tem que preocupar. É um ponto de atenção, eu, como consultora, trago para vocês. Quem mais? Não, pelo horário, é para responder, sim. Esse realmente é um desafio gigante, porque tem muita facilidade da pessoa conseguir a consulta ali, e a gente sabe que muitas vezes o ser humano quer atestado, principalmente jovem, né? É natural. Quando nós somos uma operadora que atendemos muito call center, muito jovem, primeiro emprego, então é muito desafiador. O que nós temos feito, essa gestão nossa de telemedicina, é uma gestão nossa muito perto desses médicos, muito, muito, muito. Ele é treinado, a gente tem encontros, a gente fornece sistema, material. Então, a gente tem
levantado estatísticas desse volume por região, por profissional até, para entender onde é que aquilo acontece de maneira mais importante. Quando é muito concentrado num profissional, a gente conversa com ele e ouve, porque a gente tem que respeitar, né, a decisão médica, o ato médico, mas também existem médicos conversando com médicos. Então, obviamente que essa gestão é feita por profissionais da mesma profissão e do mesmo nível. Então, se a gente tem alguma dificuldade exagerada, a gente toma uma decisão pontual ali, mas de maneira geral a gente tem realmente buscado educar esse médico para que, apesar dele também estar no conforto, muitas vezes no conforto do lar, que aquilo não faça com que ele fique mais solto e se torne mais concessivo. Não, tem que ser sério. Quem precisa afastar, afasta, quem não precisa, não afasta. Então, o que a gente está fazendo é buscar aí o treinamento mesmo, a educação com relação a isso. Poxa, obrigado. Agradeço mais uma vez a presença de todos também, as perguntas, muito obrigado. E eu chamo agora o meu xará Paulo para a gente finalizar esse evento, tá? E fazer os sorteios também, tá bom? Obrigado, viu, pessoal? Ótima noite para vocês. Ô, Paulo, acho que a gente vai ter que, mediante as perguntas, viu, Paulo? Mediante as perguntas que ficaram aí, eu acho que a gente vai ter que fazer um outro evento com as mesmas pessoas. Se quiser. Meu Deus, passou que a gente nem viu. Mas vamos ao nosso sorteio. Prometo que será rápido. Fala para as pessoas, né? Bertone, por gentileza, me diga aqui um número de 1 a 158. Isso. 107? 77. Josimar Antônio. Tá aqui. É o prêmio da Nordeste, né? Ele é da... Toma o Bertone aqui. Tirar uma foto aí. Para entregar os exames também. Ah, pode ser. Vai ser ele de novo. Paulo Thiago para ele. Thiago? Paulo Thiago. Chama Paulo Thiago, da Nordeste. Agora vamos ter mais um, da onde? Da Nordeste? Vamos chamar quem? Paulo Thiago. Por gentileza, de 1 a 158, número 21. Outro. 33. Danilo Duarte. Uau! Segue. Ah, é? Agora chama a Alonso na C6. Agora, um brinde da C6 segue. Eu quero pedir ao meu amigo, querido Alonso, que diga um número de 1 a 158. 88 também. 47. Perdão. Fabrícia Rosado. Ela já foi. Viu o que eu disse, gente? Tá vendo? Aquele miolinho ali atrás já foi. Ó. Tava ali ela. Então, 80, por que 88? Não, eu tô perguntando a ele. Luciano Coutinho. Já foi? 50 o quê? 56. Fernando Luiz Matos. Nato segue. Meu Deus, ó, Alonso tem que cobrar a produção. Por favor, Alonso. Entrega aqui. Danilo Castro tá aí? Vai entregar Tava aqui. Danilo tava aqui. Espera aí que Alonso vai... E aí, ali, ó. Quem?
Os representantes da Claridonto não estão aqui, eu vou escolher o número. Presidente, é contigo. Não se vingue. 126. A quantidade de títulos do Nordeste, 5. Saiu, já foi, ó. Tava ali, ó. Adroaldo já foi. Então, 7. 7. Alan César Silva. Uau! Número 99, presidente, é isso? 99. Pronto, deixa ele entregar aqui. Número 99, Maria Bernadette dos Anjos. Uau, parabéns. Pessoal, gostaria imensamente de agradecer a todos vocês. Obrigado. Até o próximo evento. Deus acompanhe vocês. Obrigado. Doutora, parabéns. Obrigado.